Definição. Uma função f de a em b é dita sobrejetora se e somente se, para todo y pertencente a b, existe um elemento x pertencente a A tal que f de x igual a y. Em símbolos, nós temos ter uma função f de a em b, f é sobrejetora se somente se para todo y em b, existe x em A, tal que f de x igual a y. Isso aí, essa definição, essas notações, a gente vai entender bem direitinho com os exemplos. Notemos que f de a em b é sobrejetora se somente se a imagem de f é igual ao contradomínio, certo? Nós vimos lá na primeira aula de função, que aqui se é chamado de domínio e o b contradomínio. Então, se a imagem for igual ao contradomínio, ela é sobrejetora. Em símbolos, nós temos f é sobrejetora se somente se a imagem de f é igual a b. Exemplo 1. A função f de a igual a menos 2, menos 1, 2, 3 em b, 1, 4, 9, definida por f de x igual a x ao quadrado, é sobrejetora, pois para todo y pertencente a b, existe um x em a tal que f de x igual a y. A gente vai fazer a relação aqui, coisa que já fizemos na aula de funções e vocês já são doutores nisso. Vamos pegar essa lei de formação da minha função f de x igual a x ao quadrado, e onde tem x vamos substituir pelos valores de a, e vamos encontrar suas imagens em b. Vamos começar. Primeiro, aí está a lei de formação e vamos substituir por menos 2. Pegar esse valor aqui, menos 2 em a. E onde tem x na minha lei de formação, vou substituir por menos 2. Vai ficar f de menos 2 igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Então vai dar 4. F de menos 2 é igual a 4. Isso. Agora vamos pegar esse segundo valor, o menos 1, e substituir nessa lei de formação, f de x igual a x ao quadrado. Onde tem x, colocaremos menos 1. Vai ficar f de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado. Ora, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Substituiremos agora o 2. Esse valor de 2. Pegamos nossa lei de formação, f de x igual a x ao quadrado. Onde tem x, vamos substituir por 2. Vai ficar f de 2 igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, f de 2 igual a 4. E por último, vamos substituir o valor 3, certo? Na lei de formação, f de x igual a x ao quadrado. Onde tem x, nós vamos substituir por 3. Ficaremos com f de 3 igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, f de 3 vai ser 3 vezes 3, 9. Vamos ver isso no diagrama. Nós temos o conjunto A e B. Os elementos de A são menos 2, menos 1, 2 e 3. Os elementos de B são 1, 4 e 9. Vimos que o menos 2 se associou com o 4. O menos 1 com 1. O 2 se associou também com o 4. E o 3 foi associado com o 9. Percebam que todos os elementos de B se associaram com algum elemento de A, com pelo menos um elemento de A. Como não sobrou nenhum elemento de B sem estar associado, então a nossa imagem, que é 1, 4, 9, é igual a B. A imagem de f ficou igual ao seu contradomínio. E por isso essa função f de x igual a x ao quadrado, definida dessa forma, de a em b, é uma função sobrejetora. Função injetora. Vamos ver uma definição. Uma função f de a em b é dita injetora se e somente se, quaisquer que sejam x1 e x2 de a, se x1 diferente de x2, então f de x1 diferente de fx2. Em símbolos, nós vamos ter o seguinte: uma função f de a em b, ela é injetora se somente se para todo x1 e x2 em a, x1 diferente de x2 implicar em f de x1 diferente de f de x2. Essas notações aqui, a definição, nós vamos entender bem direitinho no exemplo, igual foi com a função sobrejetora.
Notemos que a definição proposta é equivalente a uma função f de a em b é dita injetora se somente se quaisquer que sejam x1 e x2 de a, se f de x1 é igual a f de x2, então x1 é igual a x2. Olha, nós temos uma função f de a em b e f é injetora se somente se para todo x1, x2 em a, se suas imagens são iguais, então x1 tem que ser igual a x2, certo? Vamos para um exemplo. Exemplo 2. A função f de a 0, 1, 2, 3 e b 1, 2, 3, 5, 7, 9, definida por f de x igual a 2x mais 1 é injetora, pois dois elementos distintos de a têm como imagem dois elementos distintos de b. Certo? Vamos ver aqui, de fato. Então, nós vamos fazer todo aquele processo que nós fizemos para verificar se a função era sobrejetora. Um processo que vocês já conhecem. Pegamos a lei de formação da função e onde tem x, substituímos os valores do conjunto A. Primeiro, 0. Vamos substituir o 0 onde tem x. Nós ficaremos com f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. Então, f de 0 é 2 vezes 0 aqui, ó, dá 0. Então, f de 0 vai ser igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Agora, vamos pegar a lei de formação e substituir o x por 1, o segundo elemento de A. Então, f de x igual a 2x, onde tem x eu vou colocar 1. Então, vai ficar f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 1. Fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes 1 dá 2. Então, f de 1 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Agora vamos pegar o terceiro elemento de A, o 2. E onde tem o x, na minha lei de formação, f de x igual a 2x mais 1, nós vamos substituir por 2. f de 2 vai ser 2 vezes 2 mais 1. Faz primeiro a multiplicação, 2 vezes 2. Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2, que é 4, mais 1, e nos dá a solução 5. E por último, vamos substituir o 3, onde tem o x, na lei de formação, f de x igual a 2x mais 1. Onde tem x, nós vamos colocar o 3. Então, vai ficar f de 3 é igual a 2 vezes 3 mais 1. Fazemos primeiro a multiplicação, 2 vezes 3, que é 6. Então, f de 3 é igual a 6 mais 1, que nos dará o 7. Em diagramas, nós teremos os conjuntos A e B. Os elementos do conjunto A são 0, 1, 2 e 3. Do conjunto B, 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Agora vamos fazer as associações. O 0 ficou associado ao 1, o 1 ao 3, o 2 ao 5 e o 3 ao 7. Vejam só, cada elemento de A só se associou com um único elemento de B e distintos, certo? Se 0 é diferente de 1, então o elemento a quem 0 se associou é diferente do elemento a quem 1 se associou, certo? As ligações são simples. Não tem dois elementos de A associados com um único elemento de B. Não importa se sobra elemento em B, certo? O importante é que as ligações aqui são 1 a 1, certo? Então, essa função que tem imagem igual a 1, 3, 5 e 7 é uma função injetora. Agora vamos saber o que são uma função bijetora. Uma função bijetora, por definição, é uma função f de a em b é dita bijetora se somente se f é sobrejetora e injetora. Ora, em símbolos, uma função f de a em b é bijetora se somente se f é sobrejetora e injetora. A definição acima é equivalente a uma função de a em b é dita bijetora se somente se para qualquer elemento y pertencente a b existe um único elemento x de a, tal que f de x igual a y. O que difere da sobrejetora é que esse elemento tem que ser único, certo? Aqui, é uma função f de a em b, ela é bijetora se somente se para todo x, para todo y em b, existe um único x, esse x em a tal que f de x igual a y.
Vamos ver um exemplo para nos tirar todas as dúvidas. Exemplo 3. A função f de a igual a 0, 1, 2, 3 e b 1, 2, 3, 4, definida por f de x igual a x mais 1, é bijetora. De fato, vamos usar os mesmos procedimentos que antes. A função f de x tem sua lei de formação x mais 1. Vamos pegar, primeiro substituir o x por 0, elemento do conjunto A. Então, f de 0 vai ser 0 mais 1. F de 0 igual a 0 mais 1, 1. Agora substituímos o x por 1. Então, a nossa função f de x igual a x mais 1 vai ficar f de 1 igual a 1 mais 1. F de 1 igual a 2. Substituindo por 2, nós vamos ter que a função f de x mais 1 vai ficar f de 2 igual a 2 mais 1. E obtemos f de 2 igual a 3. Por último, substituindo o valor 3, nós obtemos f de x igual a x mais 1, será f de 3 igual a 3 mais 1, f de 3 igual a 4. No diagrama, temos os conjuntos A e B, o conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3 e B os elementos 1, 2, 3, 4. O 0, foi associado com 1, o 1 com 2, o 2 com 3 e o 3 com o 4. Percebam que não sobrou nenhum elemento no conjunto B sem ser associado com o elemento de A. Ou seja, como não sobrou elemento, a imagem dessa função é igual ao contradomínio. Ela é sobrejetora. E também, as ligações são simples. Veja só, não tem dois elementos em B ligado com apenas um de A, certo? Dois ou mais. Ou seja, essa função também é injetora. Se ela é sobrejetora e é injetora, ela é bijetora. Uma função bijetora tem um fato especial para a gente. Veja só, isso é uma função f de A em B. Ora, mas a gente poderia pegar também uma função g de B em A. Seria uma função, ó, porque todos os elementos de B estão ligados com A, certo? E com um único elemento de A. Então, quando a gente obtém uma função que ela é bijetora, a gente pode falar numa outra função, que seria uma função pegando os elementos de B em A, e essa função é chamada de função inversa. Vamos definir direitinho. Função inversa. Olha, sabendo que é uma função bijetora, né? Acabamos de aprender. Então, a gente pode definir o que é uma função inversa. Definição. Se f é uma função bijetora de A em B, a aplicação inversa de f é uma função g de B em A, que denominamos função inversa de f. Indicaremos esta aplicação g por f a menos 1. Olha, isso aqui é apenas uma notação, certo? Uma notação. Se você vê uma função f elevada a menos 1, quer dizer que isso é a função inversa da função f. Temos a função f e aqui a notação da função inversa dela. Se você tem uma função f bijetora, então vai existir a inversa. Mas como definir a sua inversa? Vamos ver aqui uma regra prática para definir a inversa de uma função. A gente faz o seguinte: dado uma função bijetora f de A em B, definida pela sentença y igual a f de x, para obtermos a sentença que define a inversa de f, procedemos do seguinte modo. Vamos lá. Primeiro, na sentença y igual a f de x, fazemos uma mudança de variável, isto é, trocamos x por y e y por x, e obtemos x igual a f de y. É o primeiro passo, certo? E segundo passo, isolamos a variável y após a mudança de variáveis. E obtemos y igual a f, a inversa de x, inversa de f, né? Ó, tá um pouco confuso? A gente vai para um exemplo aqui que vai clarear tudo. Veja aqui. Nós temos o exemplo 4 aqui. Determinar a inversa da função bijetora f de x igual a 3x menos 1, de domínio D igual a R contra o domínio CD igual a R. Pronto, nós temos essa função aqui. Ela é bijetora.
já que ela é bijetora, essa que tem essa lei de formação 3x menos 1 de R em R, então ela obtém a inversa. Mas qual é a inversa dela? Nós vamos seguir aqueles passos, certo? Solução temos f de x é igual a 3x menos 1. Pegamos a lei de formação. Aí, o f de x é quem? É y, né? É a imagem y, certo? No lugar de f de x, nós colocamos y. Igual a 3x menos 1. Feito isso, nós vamos substituir y por x e x por y. Ó, trocando x por y por x, obtemos. Vai ficar, ó, onde tem x aqui, ó, passou a ser y. Desculpa, onde tem y passou a ser x. E onde tem x aqui, ó, nós colocamos y. Trocamos. X por y e y por x, certo? Agora, vamos isolar esse y. Isolando a variável y, temos, ó, vamos passar o quê? Esse menos 1 para o outro membro. Aí vai ficar 3y, x e vai passar mais 1, vai trocar o sinal. Ó, 3y vai ficar igual a x mais 1, certo? E esse 3 agora aqui tem que passar dividindo. Para esse 3 passar dividindo, nós temos que y é igual a x mais 1 sobre 3. E aqui, esse y aqui é a minha função inversa de f. Então, a função inversa de f tem a seguinte relação, x mais 1 sobre 3. Essa é a lei de formação da função inversa. Veja só que é um método simples e prático.